Rússia finalmente apresenta as provas de que o atentado contra o Putin aconteceu, mas ainda há dúvidas que pairam na comunidade internacional e entender exatamente por quê. Os americanos alegam que vão fazer investigações um pouco mais profundas para saber se de fato o ataque aconteceu ou não. Mas é fato que até pelas declarações do Trump contra o Kate Kellogg, que era um dos responsáveis pela mediação do acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, a posição dos Estados Unidos está muito mais pró-Rússia. Falar um pouquinho também sobre a resposta em relação a esse atentado, com o chefe do Estado-Maior Gerasimov garantindo que as ofensivas vão aumentar e o Putin recrutando mais de 250 mil pessoas para uma nova fase da ofensiva, enquanto os americanos garantem que podem sim dispor de tropas americanas em território ucraniano. Vale lembrar que a Rússia já falou que tropas estrangeiras no território da Ucrânia seriam sim alvo das forças militares russas. Falar um pouquinho também sobre a Rússia, que ativou o sistema Oreshnik em Belarus, país vizinho da Rússia e um grande aliado regional, dispondo de mísseis balísticos com capacidade nuclear que podem atingir todos os pontos do continente europeu e chegar na sede da OTAN por volta de 15 minutos. Qual vai ser a resposta da OTAN a esse ataque russo? Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre o telefonema entre Rússia e Irã, em meio a grandes protestos que acontecem no Irã, entender exatamente o porquê, e as ameaças dos Estados Unidos contra o programa nuclear iraniano, e também as tarifas que o México anuncia contra a China, tarifas que a China anuncia contra o Brasil, tarifas que a China anuncia contra a União Europeia, e o ano de 2025 terminando da mesma maneira que começou, com um grande tarifaço internacional. A gente tem, por fim, também a Suécia fazendo um experimento contra uma das principais epidemias do século XXI e que se intensificou em 2025, que é a epidemia de solidão. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, presta bastante atenção que hoje é o último dia que a Nômade, parceiraça aqui do canal, está te dando a oportunidade para você diversificar suas posições utilizando o cupom Marcílio50C com 2% de cashback na sua primeira conversão cambial e ainda ganhando um chip da Nômade de 3 GB para você utilizar nas suas viagens internacionais. A Nômade é a forma mais segura, a forma mais popular, inclusive, galera, democratizou o acesso à compra de dólares. Existem mais de 3 milhões e meio de usuários somente aqui no nosso território, porque a Nômade tem as melhores taxas, é muito simples de ser utilizado, na palma da sua mão você compra os seus dólares, e ela está praticamente com o meu cupom te pagando para você diversificar suas posições por meio de cashback. Baixa o aplicativo sem compromisso. O aplicativo ele é de graça, só de você baixar. Você já tem uma série de benefícios com parcerias de marcas, aluguel de carro, enfim, outros benefícios, além da possibilidade de ter acesso ao Nômade Explorer, que é o cartão de crédito que eu uso, o cartão de crédito da Nômade, que te dá o benefício de ter cashback dolarizado a partir das suas utilizações. Então, por exemplo, já pago conta de água, conta de gasolina, sei lá, cara, já vou gastar o dinheiro. Eu pagando o cartão Nômade, cartão de crédito, eu tenho cashback em dólar, pontos que não expiram para trocar por produtos e serviços, além de acesso, por exemplo, ao Nômade Lounge, que é a sala VIP da Nômade nas viagens internacionais. Então não perde a oportunidade, último dia do ano, galera, para que vai acabar o cupom, tá? Hoje mesmo, utilizando o cupom aí, ó, Marcílio50C, tem acesso à melhor conta internacional do Brasil. Tamo junto, galera. E claro, desejando pra vocês, né, um excelente ano novo. Não os verei até ano que vem. Piadas de tiozão, né? Só ano que vem vou tomar banho e tal. Até ano que vem, cara. Espero aqui que vocês continuem acompanhando os vídeos, né? E fica um agradecimento todo especial por esse ano que passou, de muitos conteúdos, muita geopolítica. Como eu falo, pra mim, é um trabalho, né? Bem cansativo e tal, mas é um prazer estar sempre aprendendo, compartilhando com vocês, lendo comentário, tendo feedback. É a profissão, assim, dos meus sonhos, de verdade. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, como eu falei pra vocês na nossa introdução, a Rússia estava sendo muito questionada porque alegou que a Ucrânia tinha feito ataques com drones contra a residência do Putin, mas não tinha apresentado provas. O Peskov, porta-voz do Putin, falou que não tinha a mínima necessidade, que essa retórica que rondava o mundo, é mentira, foi um ataque de bandeira falsa, era um exemplo de russofobia, de uma perseguição contra os russos, mas
Como pairava uma grande dúvida no cenário internacional, nós tivemos um comunicado oficial das forças militares russas apresentando o que eles chamaram de prova. Foi um pronunciamento que eles destacaram o mapa, mostrando ali o caminho que os drones percorreram e alguns destroços que apareceram também na neve. Cara, convenhamos, um mapa feito à mão ali, né? Se bem que, enfim, né? Mas um mapa representado e alguns destroços, não exatamente mostrando qual que era o tipo de drone e tal, eu não considero que seja uma prova tão eficiente assim. Novamente, professor, você está falando que o ataque não aconteceu? Não, não tenho prova, não tem como falar que não ou que sim. Mas é no mínimo estranho às vésperas de um acordo, de uma negociação de paz, depois, um dia depois do Zelensky ter se encontrado com o Trump e ter conseguido algumas garantias, que a Ucrânia tenha atacado a residência do Putin. É estranho. Inclusive, o próprio representante dos Estados Unidos na ONU, né, embaixador dos Estados Unidos na OTAN, perdão, que é o Matt Whitaker, falou que nós, americanos, vamos chegar ao fundo disso com informações da nossa inteligência. O que mais nos importa não é o que os outros dizem, e sim o que a inteligência dos Estados Unidos e dos nossos aliados fala. Um ataque desse tipo, claro que é incomum. É uma, no mínimo, uma falta de tato. Estar perto da paz e fazer algo assim seria muito imprudente por parte do Zelensky. E mais uma vez concordo. Até porque a Rússia, utilizando esse argumento, falou que não vai mais negociar. Havia a possibilidade até de um telefonema, né? A Fox News falou sobre isso, um telefonema entre Putin e Zelensky. A Rússia teria se demonstrado disposta a fazer esse telefonema entre os dois chefes de governo, chefes de Estado. A Rússia falou que não negocia mais diretamente com os ucranianos, somente por intermédio dos Estados Unidos, e anunciou que respostas viriam. E as respostas estão vindo. O Putin, ele anunciou, por exemplo, ontem mesmo, um decreto com 261 mil novos recrutas para o ano de 2026. E o Gerasimov, que é o chefe do Estado-Maior, anunciou que as ofensivas vão continuar e que eles vão expandir a chamada Zona Tampão. Zona Tampão é uma denominação que eles colocam de uma incursão territorial, um aprofundamento no território ucraniano, em que a intenção nem seria exatamente dominar aqueles territórios, mas sim impedir que a Ucrânia estabeleça bases para atacar a Rússia. Principalmente no nordeste ali da Ucrânia, região de Sumy e região também de Kharkiv, né? Territórios aí super importantes da Ucrânia. E só lembrando, cara, que com esse decreto que que o Putin assinou, o número de recrutas sobe 800 mil a mais do que a Rússia geralmente costumava chamar no mesmo período, né? Chamaria no mesmo período se não tivesse a operação militar especial ou a guerra contra os ucranianos. Ou seja, uma resposta tão rápida aparentemente já estava planejada depois de um ataque que o Zelensky deu e com a Rússia anunciando que é uma resposta contra o atentado terrorista de Kiev, parece uma coisa coordenada. Novamente, não tem como confirmar 100%, eu estaria fazendo uma ilação, estaria sendo altamente irresponsável. Mas claro que pare a dúvida. Mesmo assim, o posicionamento dos Estados Unidos, ele é muito favorável à Rússia. Pô, agora, eu já falei para vocês, quando foi perguntado, por exemplo, na entrevista conjunta entre Trump e Zelensky, o Zelensky até deu risada, lembra? Porque o Trump falou, olha, eu vejo que existe uma disposição muito grande da Rússia em ajudar os ucranianos. Eles vão vender energia barata, o Putin está disposto a ajudar a Ucrânia. O Zelensky deu risada nesse momento. Quando foi perguntado para o Trump, por exemplo, fala assim, mas o que você acha dos ataques que a Rússia está fazendo contra a Ucrânia? A Ucrânia falou, mas também, a Ucrânia também está fazendo ataques muito similares contra a Rússia, fazendo como se fosse uma espécie de equivalência. E, aliás, a Ucrânia também fez importantes ataques no dia de ontem, assim como a Rússia, tanto nos territórios ocupados invadidos pela Rússia, como também algumas áreas do território que já era da Rússia antes da chamada Operação Militar Especial, né? As tensões estão aumentando, é fato, né? Apesar de falar de proximidade de paz e tal, as tensões, elas aumentam bastante. Mas surgiu uma novidade importante. Dito ontem pelo Donald Tusk, que é o representante da Polônia, e dito hoje pelos ucranianos, confirmados pelo Zelensky. Os Estados Unidos estão dispostos, sim, a colocar suas tropas em solo ucraniano. O Tusk, ele falou ontem que, em uma entrevista, né, que a paz ela foi muito acelerada, que ele realmente percebe que talvez dentro de poucas semanas tenha uma possibilidade de paz entre Rússia e Ucrânia, mas que a Ucrânia vai ter que ceder alguns territórios. Falou também que pela primeira vez, segundo suas palavras, hein, as declarações de tropas americanas ocorreram
de uma maneira muito consistente, que tem que ver se agora se os parceiros do outro lado do Atlântico, eles vão ou não cumprir as suas palavras. Ou seja, e o Zelensky também confirmou. O Zelensky, quando foi perguntado, né, sobre o prazo, porque a gente até discutiu sobre isso, que os americanos e os ucranianos, eles estavam discutindo as garantias de segurança. Os Estados Unidos tinham proposto 15 anos, que seriam prorrogáveis de acordo com a situação geopolítica. A Ucrânia pediu 30, 40, 50 anos, e todo mundo achava que era uma espécie de dispositivo similar ao artigo 5º da Constituição da OTAN. Ou seja, se alguém atacasse a Ucrânia, os outros países da OTAN defenderiam a Ucrânia que foi atacada. Aparentemente não é só isso. Está incluído também a disposição de tropas americanas em solo ucraniano. E aí fica a questão. O Putin já falou inúmeras vezes que o destacamento de tropas estrangeiras em solo ucraniano significa ataque, significa que eles são alvos legítimos. Será que tropas americanas também? Claro, né? Eu não vou ser inocente, não acho que os americanos colocariam as tropas sem algum tipo de acordo ou anuência prévia dos russos. Mas também não sei se o Putin aceitaria o destacamento de tropas americanas em território ucraniano. E convenhamos, cara, talvez o Trump não esteja em condições ou não queira desagradar tanto assim o governo russo, né? Será que essas tropas de fato vão ser colocadas em solo ucraniano? Deixa aí nos comentários. Além disso, outra medida preocupa bastante também os europeus. Nós tivemos a confirmação ontem que os mísseis Oreshnik, mísseis balísticos, mísseis aí que têm uma capacidade próxima de 5.000 quilômetros de alcance, pelo menos é o que a Rússia fala, que pode carregar múltiplas ogivas, atinge velocidade de cerca de 12.000 quilômetros por hora, e que, segundo a Rússia, não tem capacidade de ser interceptado, eles foram dispostos em Belarus. A gente já tinha notícia que a Rússia tinha colocado armas nucleares táticas no solo de Belarus. Os mísseis Iskanders, por exemplo, tinham sido colocados e agora os Oreshnik. Os Oreshnik, eles têm uma capacidade sensacional. Eles foram utilizados na Ucrânia, próximo ali do Rio de Dnipro no ano passado. Claro, sem o dispositivo, sem as ogivas nucleares, como se fosse uma espécie de teste, uma espécie de demonstração de poder. Vale lembrar que naquele momento havia previsão que talvez a Ucrânia recebesse mísseis de longo alcance para atacar o território russo. Então, utilizar os Oreshnik foi uma forma de teste e uma forma também de mostrar um poder geopolítico dos russos. Fato é que agora está disposto em Belarus. Professor, mas que absurdo, pode dispor esses mísseis? Então, existe um acordo até 2019 entre Estados Unidos e Rússia que impedia a instalação desse tipo de equipamento militar. Tanto os americanos como os russos saíram desse tratado. Professor, mas agora Belarus é uma potência nuclear com capacidade russa? Sim, da mesma maneira que os americanos. Tem armas, por exemplo, na Turquia, tem armas na Itália, tem armas na Alemanha. Então, assim, os dispositivos, eles são similares. Da mesma maneira que, por exemplo, acredito eu, né? Segundo os dados evidenciados, a Polônia poderia ser atingida em 11 minutos por um míssil que não tem capacidade de defesa e carrega múltiplas ogivas nucleares. E Bruxelas, a sede da OTAN, poderia ter também o dispositivo, né, poderia ser atingido em cerca de 15 minutos. Assim como os equipamentos, por exemplo, dispostos a Romênia está construindo base da OTAN, você tem, como eu falei, a Turquia, outros países que carregam esse monte de material e equipamento bélico que poderia atingir também os russos. Então penso, claro, que o elemento de dissuasão, um equilíbrio, né, no contexto nuclear. Mas, é claro que preocupa, e para uma União Europeia que está bastante preocupada com o futuro da guerra e fala que a Finlândia vai ser o próximo alvo, que a Polônia vai ser o próximo alvo, claro que dispor mísseis com capacidade nuclear em Belarus é uma grande preocupação. Além disso, falamos ontem que uma reunião, um comunicado conjunto entre Benjamin Netanyahu e Trump tinha colocado que as informações davam conta que o Irã estava novamente fortalecendo seu programa nuclear e que, se isso fosse percebido, o Trump faria questão de realizar novos ataques contra o Irã para destruir o programa nuclear iraniano. Pois bem, galera, a Rússia aparentemente não gostou muito dessa declaração. O Putin telefonou para o Pezeshkian, que é o presidente do Irã, e a Maria Zakharova, representante das relações exteriores da Rússia, deixou muito claro que o Irã ele tem sim o seu direito de desenvolver o seu programa nuclear, seja para fins pacíficos, seja para fins bélicos.
Aliás, perdão, só para fins pacíficos, porque para fins bélicos não há confirmação, segundo a Rússia, é claro. E a Maria Zakharova falou que a intenção dos Estados Unidos e de Israel se é atacar o programa nuclear iraniano, alegando que isso pode controlar o desenvolvimento de armas nucleares, o tiro sai pela culatra. Porque o que acabou acontecendo é uma justificativa do governo iraniano para acelerar o seu programa nuclear, até como se fosse uma forma de defesa. E outros países também alegando, meu Deus, posso sofrer ataques, então vamos desenvolver elementos de dissuasão, armas de dissuasão, para reforçar o seu programa nuclear. Ou seja, melhor fazer algum tipo de acordo com o Irã, com vistorias, como era o acordo que rolava de 2015 até 2018, do que atacar o programa nuclear iraniano. O Irã alegou que ele tem todo o direito de querer se defender, ainda mais tendo inimigos regionais, como por exemplo Irã, aliás, Israel e Estados Unidos. Só que lembrando que o Irã, ele atravessa uma crise política gravíssima, hein? Nesse momento estão rolando protestos gigantescos no Irã, dentre outros motivos. Teherã, a capital, que é uma capital extremamente populosa, está sofrendo com uma crise de desabastecimento gigantesca. O próprio presidente do país falou até mesmo de uma emigração obrigatória, ter que deslocar a população pela falta de água que existe. Óbvio que isso compromete, aumenta o preço, gera insatisfação popular, demanda de água é assim essencial, né, para uma população com qualidade de vida, mas também por conta de questões econômicas e, claro, questões políticas. As repressões ao direito das mulheres, ao direito das minorias, isso incomoda desde o caso da Mahsa Amini, óbvio, mas a questão da inflação também vem pegando bastante. A gente tem por exemplo, a moeda iraniana, ela perdeu 40% de valor só em 2025, a inflação do país chega próximo de 47%, em alguns setores, como a questão dos alimentos, supera os 70%, e em questões como, por exemplo, acesso à medicina, seja tratamentos, medicamentos, supera também os 50%. Isso num país que está sancionado, um país que tem pouco acesso a emprego, principalmente o desemprego dos mais jovens. Óbvio que isso gera insatisfação popular. Então, percebam, uma crise internacional, o Irã tendo que investir no setor militar, mas com um caos social e político interno. E lembrando que uma série de aliados regionais foram muito atacados em 2025, seja o Hezbollah, o Hamas, os Houthis, é óbvio que é uma situação preocupante para o regime do Ali Khamenei, o regime dos ayatollahs e do presidente Pezeshkian. E só lembrando que o Irã alega que, na verdade, todas essas manifestações não passam de um movimento de guerra híbrida por parte de Israel, já que o Mossad, o serviço de inteligência, estaria financiando mídia, partido político, manifestantes, para tentar derrubar o governo dos ayatollahs. Além disso, galera, se o ano de 2025 foi marcado pelo Dia da Libertação do Trump, com aquele monte de tarifaço, é uma consequência meio que natural. Tarifas geram tarifas, que geram retaliações e por aí vai, né? Se em 1944 tivemos o Acordo de Bretton Woods, que colocou que o protecionismo global, o imperialismo europeu, a disputa de mercados, foi o responsável pela Primeira Guerra Mundial, pela crise de 29, pela Segunda Guerra Mundial, e que a solução seria o livre comércio, e ali você tem o GATT, né, o Acordo de Tarifa sendo formado, o FMI, o Banco Mundial, depois na década de 90, a OMC. Ou seja, ele é de um livre comércio, reduzir as tarifas para aumentar a competitividade e melhorar a relação entre países. Eu diria que nesse momento a gente passa por uma desglobalização econômica e talvez o Trump seja o principal, mas não o único exemplo. Por exemplo, a China anunciou cotas de importação em relação a produtos brasileiros e sobretaxas do que passar dessa cota, anunciando também para Uruguai, para Argentina. A China, por exemplo, anunciou sanções e retaliações em relação à União Europeia. A União Europeia anunciou retaliações em relação à China. O México, por exemplo, da Cláudia Sheinbaum, anunciou tarifas de 35% contra alguns produtos chineses e indianos e também alguns produtos brasileiros. Ela alega, mais uma vez, que é uma questão protecionista. Não, o México quer se reindustrializar, a gente tem que deixar os produtos estrangeiros mais caros para proteger a nossa economia local, mas estima-se que possa ter muito de uma pressão do Trump. Porque como o México e Estados Unidos têm um acordo de livre comércio, que é o UNSCA, é um acordo bem imperfeito, mas é um acordo. Se a China não consegue vender para os Estados Unidos porque existem tarifas, a China vende para o México e do México o produto entra nos Estados Unidos. Então os americanos teriam pressionado a Cláudia Sheinbaum, até com a possibilidade de incursão, combate aos... coloca taxa, senão a gente invade o país de vocês, a colocar essas sobretaxas.
Eu tô expondo isso pra vocês porque, pra mim, é um símbolo do que foi o ano de 2025. O ano de contestação ao livre comércio, o ano de nacionalismos, tanto do ponto de vista de política migratória, do ponto de vista de políticas econômicas, uma desglobalização. Organismos como a ONU, a OMS, como a OTAN, cara, ficando cada vez mais descredibilizadas, e a ascensão de governos mais nacionalistas, que colocam os interesses nacionais superiores aos interesses internacionais. Já tivemos momentos assim no passado e eu diria que a coisa não acabou muito bem. Deixo para vocês, né, antes de falar da questão da Suécia, que eu achei sensacional, a frase da Giorgia Meloni: 2025 foi um ano ruim para a Europa, mas não se preocupe que 2026 vai ser pior. E para finalizar, galera, para quem é velho de guerra aqui do canal, eu já venho trazendo esse tema algumas vezes para vocês, que é a questão de uma epidemia gravíssima, que é a epidemia de solidão. A Alemanha, por exemplo, anunciou medidas, até com financiamento público, para combater. A gente sabe, por exemplo, que existe uma epidemia, principalmente na população mais idosa, 50 anos ou mais, em que depende muito do país, 40, 50% da população reclama de solidão, que não tem contato com pessoas próximas. Professor, mas você tem ali o celular, você tem o Instagram, cara, de verdade, percebam, sei lá, hoje a gente vai ter, por exemplo, né, não sei como você passa aí o ano novo, falei isso no Natal também, né? Se você passa com a sua família, percebam como os laços afetivos eles estão cada vez menores. Talvez o seu tio, o seu primo fique ali no celular, passando o TikTok, passando o Instagram, e a convivência esteja cada vez menor. Isso traz problemas para a saúde mental das pessoas. Nós, biologicamente, nós somos feitos para viver em comunidade, trocar ideias, trocar experiências. Isso gera um crescimento cultural, social, é essencial para a vida das pessoas. Trouxe para vocês até como experiência. Eu, por exemplo, até por questões de vida mesmo, estou dedicando menos às questões aulas presenciais e produzindo mais conteúdos online. Não abandono de jeito nenhum, cara. Tá maluco? Se eu ficar só eu, o celular, os equipamentos aqui de gravação, é um trabalho silencioso, é um trabalho pesado, eu perco completamente minha saúde mental. Entende? Então as pessoas precisam de amigos, precisam trocar experiências. A Suécia. Existem algumas pesquisas, segundo a própria Suécia, tá? Que o clima ele é um pouco inóspito, a própria cultura das pessoas, que não quer muito incomodar os outros também. Hoje a gente tem na Suécia quase 50% da população vivendo sozinha. Isso já aumenta, claro, os níveis de insatisfação, os níveis de solidão. E um grupo farmacêutico fez uma proposta, que foi a proposta do Friend Care. 15 minutos por semana, ou seja, 1 hora por mês, você vai abandonar o seu local de trabalho, 15 minutinhos só, tá? Para fazer ligações, para fazer ali troca de experiências, para marcar saídas, saídas com outros colegas de trabalho, talvez não só do local que você trabalha, mas também de outras franquias da rede. A empresa está pagando 1.000 coroas suecas, que seria o equivalente a mais ou menos uns R$ 600, para que as pessoas saiam, conversem, socializem. Por quê? Pessoas isoladas tendem a ter problemas de saúde mental, isso gera afastamento do trabalho, tende a problemas físicos também, tá? Doenças coronárias, por exemplo, doenças relacionadas também à saúde mental, como ansiedade, depressão, enfim, tá? Então percebam, como uma epidemia típica mais dos países desenvolvidos, o Brasil também, né? Principalmente na população mais idosa, mas como tende a ser mais um dos problemas que a gente vai atravessar nos próximos anos. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Mais uma vez deixo um excelente ano novo para vocês. Tamo junto, valeu por 2025 e até ano que vem. Tchau, tchau.